Glória a Deus. É uma alegria vir com toda a família aqui. Tiele, minha esposinha também, está na correria ali. E é sempre uma bênção estarmos com a igreja e como igreja reunidos. Amém? Glória a Deus. E o melhor de tudo é que sempre quando estamos juntos há uma promessa. E quando Deus promete alguma coisa, quando Jesus promete alguma coisa, é certo que ela se cumpre, né? E ele disse, onde estiverem 2 ou 3, somos muito mais, amém? Do que 2 ou 3 aqui, ou seja, há uma garantia de que Ele está no nosso meio. E a garantia que temos aqui é de que se Ele está no nosso meio, Ele quer se manifestar, amém? Ele quer agir, Ele quer falar. Ontem vimos aqui que nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que age, e esse Deus, Ele quer se manifestar e falar conosco aqui nessa noite, se Deus permitir, um pouco mais sobre o reino de Deus. E eu queria te convidar mais uma vez a baixarmos nossas cabeças. E nós aqui juntos, Senhor, te consagramos esse tempo aqui, Senhor, como igreja, reunidos, e sabemos que Tu está no nosso meio, Senhor. E sabemos que onde Tu estás, Senhor, e onde Tu é o Senhor, aí a liberdade, te damos toda a liberdade, Espírito Santo, para ministrar conosco aquilo que Tu tem no Teu coração. Que Tu abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para recebermos uma porção nova de Ti nessa tarde, Senhor, aquilo que Tu tem para a Tua igreja aqui em Recife, Olinda, na região, Senhor. Estamos cheios de expectativa naquilo que Tu tem para fazer, Senhor, porque Tu está aqui, Senhor, e a Ti seja dada toda a glória, Senhor, toda a honra e todo o louvor. Aleluia. Sempre um privilégio, também trago abraços do meu pai e da minha mãe para vocês, né? Então eles amam muito essa terra e logo, logo eles estão por aqui também. E aí eles dão esse abraço pessoalmente, né? Mas, por misericórdia de Deus, quero poder repartir um pouco com vocês algo que eu creio que é de vital importância para esse momento como estamos vivendo como igreja no Brasil. E alguns meses atrás tive a oportunidade de visitar o meu irmão, minha cunhada na Suécia, e ficamos lá um bom tempo com eles. E lá estive com o Nilcinho. Acho que o Nilcinho já esteve aqui? O Nilcinho, ainda não. O Nilcinho, um homem de Deus, um profeta de Deus, ele me compartilhou algo que um missionário americano repartiu com ele há muitos anos atrás. O nome desse missionário se chama Robert Pope, não conhecia esse irmão. Mas ele falou algo muito interessante, fácil de gravar, porque ele falou que existem 4 palavras, 4 M's, 4 palavras que começam com M, sobre o estágio da igreja, de que uma igreja ela pode se encontrar naquele momento. E ele diz que o primeiro M é que tudo começa com um mover. Tudo começa com o mover do Espírito. O Espírito, ele move, ele traz aquele frescor dele, aquela direção dele, aquele avivar dele, ele aponta para o caminho que ele quer, e que ele quer que a sua igreja caminhe. Mas aí, muitas vezes, e a gente sabe que o Espírito Santo ele vem de onde ele quer, ele vai para onde ele quer, pode ser que, muitas vezes, ele mude esse mover e ele comece a apontar uma outra coisa, uma outra direção para a igreja. Não estou falando de mudança de princípios, de fundamentos, da essência da palavra, não, isso não. Mas, muitas vezes, de práticas, de alguma carga específica que ele quer trazer para a igreja naquele momento. E aí, então, esse mover, o Espírito Santo, ele move para outro lugar. E, às vezes, nós podemos incorrer no segundo M, que é nós lembramos daquele mover anterior e nós podemos tentar nos apegar a ele, não ouvir aquilo que o Espírito Santo está direcionando como novo, e aí nós podemos correr um risco de tentarmos manter aquele mover e ele acaba virando um movimento. Nós tentamos preservar aquilo que o Espírito Santo trouxe e aí acabamos caindo num movimento. E esse movimento tem tudo a ver com a nossa força, nós tentando agir naquilo, e o Espírito Santo está soprando e apontando para outra coisa. De novo, nada de mudanças de fundamentos, princípios, não é isso, mas uma direção daquilo que ele tem para a sua igreja. E aí, esse movimento, claro, sem o impulsionar e a força do Espírito, ele vai perdendo força, esse movimento, e aí, para não perdermos aquilo, nós podemos cair no terceiro M, que são os métodos. E aí nós dizemos, não, mas agora então nós fazemos assim. Aí nós fazemos dessa forma, e é assim que funciona a igreja, porque nós não queremos perder aquilo. E vocês já viram que o Espírito Santo já está, né? Já está em outra. Mas nós tentamos preservar aquilo, e pode ser que caiamos, se perseverarmos dessa forma, no quarto M, e podemos virar um monumento, onde nós olhamos para trás e dizemos, olha que grandioso aquele mover de Deus. Mas eu creio, sinceramente, de todo o meu coração, que há um mover do Espírito soprando. Há algo novo que ele tem soprado, não é à toa que a igreja passou pelo que ela passou nesses 2 últimos anos de pandemia, mas há um frescor novo do Espírito sendo derramado, e eu creio que aqui, nessa igreja local também. E esse mover, eu não creio que é um 180 graus naquilo que temos vivido, não, eu creio que é um restaurar
de alguns princípios claros que nós temos como igreja, mas que talvez podem ter virado religião. Talvez podem ter virado simplesmente compromissos. Talvez podem ter virado simplesmente rituais e não vida, como já foram, no caso, na minha vida e talvez na de muitos aqui. Eu creio que há um restaurar do Senhor de princípios básicos, como o senhorio de Cristo, há um restaurar do Senhor trazendo de novo a importância das juntas e ligamentos, do discipulado, do companheirismo, da igreja na casa, coisas essas, práticas essas que talvez muitos tenham nascido nesse contexto e talvez muitos tenham se acostumado com esse contexto, com o reino de Deus. Talvez tenhamos nos acostumado com a igreja como corpo vivo, serviço dos santos, companheirismo, discipulado. Há um restaurar do Espírito, há um restaurar do Espírito, trazendo de novo a primazia dele no controle da igreja. A igreja é dele, é por meio dele, é para ele, e temos que destacar de novo a pessoa do Espírito Santo no nosso meio. E eu creio que essa palavra aqui, ela vem nesse contexto de um restaurar do que é o reino de Deus. Talvez todos já saibamos definir o que é o reino de Deus e talvez já saibamos até textos que falam sobre isso, mas o quanto isso é vivo no nosso coração. O quanto é vivo o nosso coração e o quanto temos entendido e mais, o quanto temos vivido o reino de Deus individualmente, como famílias e como igreja aqui em Pernambuco. Amém? Então eu creio que o Senhor ele quer restaurar aqui uma correta visão do reino de Deus e está totalmente relacionado com uma visão sobre como a igreja ela é aos olhos de Deus. E exatamente há um ano atrás, tive a oportunidade de estar aqui também repartindo um pouco sobre a igreja e 7 imagens, segundo Efésios, sobre o que é a igreja de Deus. Acho que, se não me engano, está no YouTube também. E de novo eu pensei, um ano depois aqui, o Senhor me trouxe uma carga de novo sobre a igreja, mas amém. Louvado seja o Senhor, eu creio que Ele quer restaurar com esse mover do Espírito, trazendo de novo a tônica sobre o reino de Deus e sobre a igreja como Deus a vê. Amém? E por misericórdia, nós pedimos ao Senhor mais uma vez que abra os nossos olhos, para que talvez muitos aqui, Senhor, possam ter uma compreensão sobre o Teu reino de teoria ou teologia, mas pedimos agora para que seja vida no nosso interior, Senhor. Em nome de Jesus. Nosso tema aqui é o reino de Deus e que é chegado o reino de Deus. E é interessante que na palavra essas expressões sobre o reino de Deus, o reino dos céus, ou apenas o reino, aparecem só no Novo Testamento 133 vezes. Assim, vocês concordam comigo que é bem presente no Novo Testamento a expressão o reino de Deus. É interessante que o reino de Deus, ele nada mais, nada menos é do que o centro da mensagem do Novo Testamento, do Evangelho. Ele começou a ser anunciado lá por João Batista. João Batista já falava sobre o reino de Deus. O reino de Deus era a essência do ensino de Jesus, e inclusive ele chegou a dizer que era a prioridade. Mateus 6,33, sabemos o texto, ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Olha só, Jesus chegou a dizer que a prioridade era buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha a importância dessa expressão, dessa realidade espiritual sobre o que é o reino de Deus. O evangelho que foi proclamado por Jesus, e aí me ajudem, era o evangelho do reino. Amém? Quando Jesus ensinou os discípulos deles a orar, o que ele disse? Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Vocês estão entendendo a importância do reino de Deus em todo o Novo Testamento, no centro da mensagem de Jesus, no centro do Evangelho. Pedro, quando ele pregou lá no Pentecostes, e ele se levantou, ele começou a pregar o reino de Deus. Amém? Filipe, em Samaria, pregou o reino de Deus. Paulo, e eu quero ser repetitivo de verdade para nós gravarmos. Paulo, em Éfeso, ficou 3 anos ministrando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Até preso em Roma, sobre o que ele escrevia? O reino de Deus. Então, temos que gravar o que é o reino de Deus. E a síntese do que nós chamamos de querigma. Querigma é a proclamação do evangelho. Evangelho significa as boas novas, ou seja, a síntese do querigma, a síntese da proclamação das boas novas, as boas notícias que Jesus veio trazer. Jesus começou a ministrar esse querigma e dizer, é chegado o reino de Deus. Essa era a síntese do que Jesus começou a ministrar. E é interessante que depois os apóstolos eles acrescentaram no querigma ministrado por Jesus e eles continuaram dizendo, é chegado o reino de Deus e esse reino tem um rei.
Esse reino tem um rei, e esse rei se chama Jesus, o Cristo. Cristo significa ungido, o Messias. Naquela época, os reis, eles eram ungidos. Então, a essência do evangelho que Jesus pregou é chegado o reino, e os apóstolos depois diziam, e esse reino tem um rei, e esse rei se chama Jesus. Reino e senhorio, eles são sinônimos. Jesus Cristo é o Senhor, não é um jargão gospel. Jesus Cristo é o Senhor, significa que nesse reino que é chegado, há uma máxima e indiscutível autoridade. Essa palavra Senhor, muitos já sabem, mas do original, no grego, significa Kyrios. Kyrios significa máxima e indiscutível autoridade. Sabe quem? Naquela época era chamado de Kyrios. A única pessoa que naquela época era chamada de Kyrios. Nada mais, nada menos do que César, o imperador do império mais poderoso e conquistador daquela época. O título dele era o Kyrios. Vocês imaginam a revolução de quando aqueles discípulos começaram a dizer, Jesus Cristo, aquele carpinteiro que nasceu do ventre de Maria numa estrebaria, ele é o Kyrios. Estão entendendo o tamanho dessa revelação? Esse era o centro da mensagem dos apóstolos. E essa palavra, Kyrios, o Senhor, ela é escrita no Novo Testamento 600 vezes. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, o evangelho do reino que era programado no Novo Testamento é que o reino de Deus é chegado e nesse reino há um Kyrios, há uma máxima e indiscutível autoridade que é o Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus, vamos juntos. Mas por que o reino de Deus é algo tão importante na palavra? Por que nós vimos essa presença tão marcante e significativa sobre o reino de Deus? E eu queria dizer de forma bem simples que nada mais, nada menos do que porque estender e implementar o reino de Deus aqui na Terra, ele é nada mais, nada menos do que a essência da missão, da excelência da criação de Deus à humanidade. Eu vou repetir. Estender o reino de Deus, implantar o reino de Deus é nada mais, nada menos do que a missão da excelência da criação de Deus à humanidade. A missão da humanidade é estender e implementar o reino de Deus. O porquê da humanidade existir está totalmente relacionado com o reino de Deus. E, como consequência, está totalmente relacionado com o porquê da igreja existir. A igreja é o cumprimento disso, como nós vamos ver, mas isso é tão maravilhoso, queridos, é tão grandioso e, ao mesmo tempo, muitas vezes tão distante de como nós enxergamos a igreja. Talvez não como aquela que é a que veio cumprir o propósito eterno de Deus, implementando e instaurando o reino dele, mas nós não podemos desassociar a igreja do reino de Deus. Não há como desassociar essas duas coisas, igreja e reino de Deus. O Jesus mesmo disse em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a pergunta é, que igreja é essa que Jesus está edificando? E mais, o que ela tem a ver com o reino de Deus? Amém? Estão acompanhando? Então, como Deus vê a igreja, como essa igreja que Deus quer, a igreja que Ele está edificando, Ele começou a edificar, e essa igreja que Ele está edificando, qual é a relação dela com o reino de Deus? Mas nós temos que primeiro, então, enxergar a igreja da forma que Ele a vê. O que acontece é que, muitas vezes, nós criamos um conceito do que é a igreja. Assim como no Velho Testamento, o povo de Moisés, quando Moisés subiu no monte e recebeu as tábuas da lei, é interessante que quando ele desce daquele monte, e Arão, né, é até engraçado aquele episódio, ele diz, joguei aqui o ouro e saiu, né, saiu o bezerro ali de ouro e tal, simplesmente brotou, mas olha como ele referencia aquele bezerro de ouro, ele diz, olha, esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Vocês percebem que ele não criou um outro Deus ali. Ele, na verdade, criou uma representação da forma como ele estava enxergando o mesmo Deus que tinha tirado ele do Egito. E a pergunta é, será que muitas vezes nós não estamos criando a nossa imagem, a nossa representação de algo que é santo, que foi criado por Deus, como a igreja? Isso é sério. Será que nós não estamos vendo a igreja como nós achamos que ela deve ser? Talvez para muitos aqui a igreja seja como um supermercado. E no supermercado, tu vai lá para buscar aquilo que mais te convém, aquilo que tu precisa, é ou não é? Não, nesse momento, eu estou numa fase pré-casamento aqui, eu sei que tem várias aí na fase pré-casamento, então eu vou à igreja, né? Não vou nem dizer que nós somos a igreja, vocês sabem, mas só a título de ilustração. Eu vou nesse supermercado aqui, eu vou lá porque agora eu estou precisando de ensino
pré-casamento, né, para me preparar como casais. Não, agora eu estou com dificuldade de finanças, então eu preciso dos meus irmãos para aprender sobre gerir as finanças e para cuidar, né, daquilo que Deus tem me dado. Ou agora eu estou com dificuldade em tal área. Ou agora eu sou jovem, eu vou lá um programa de jovens, né, e aí eu não sou mais jovem. Cadê o programa para casais recém-casados? E aí a gente começa a tentar buscar aquilo que mais nos convém. Talvez para outros aqui a igreja ela seja como um posto de gasolina. E aí o posto de gasolina é aquele negócio que quando... Eu não sei se vocês têm, às vezes, esse costume, mas às vezes eu olho assim, não, vai dar mais um pouquinho, né? E aí, às vezes, tu tá naquela correria e tal, e aí quando vê o teu tanque espiritual, ele está quase vazio, já ligou a sinaleira da reserva, e aí o sinalzinho da reserva, e aí tu começa assim a se arrastar na tua vida espiritual. Senhor Jesus, eu preciso de ajuda. E aí tu vai à igreja para tentar encher de novo o teu tanque. Eu preciso receber de novo. Não estou dizendo que nós não recebemos. Mas será que esse é o foco, o propósito da igreja? Eu estar ao longo da minha semana esvaziando o meu tanque espiritual, desesperadamente, esperando para que agora eu enchi de novo o tanque e consiga aguentar mais uma semana. Talvez, para muitos aqui, a igreja pode ser como um cinema, onde nós vamos para o nosso conforto e entretenimento. E coitado, né, do pregador que tem que fazer ali um stand-up comedy, assim, porque ai dele, né, que a pregação seja ruim, né? E muitas vezes eu já me peguei saindo do culto, né? O culto não foi tão bom hoje, né? E aí a pergunta é, para quem é o culto? A quem nós viemos cultuar? Queridos, uma notícia. O culto não é para ti. Nós estamos aqui para cultuar o Quírios, cultuar o Senhor. É claro que nós recebemos, é claro que nós nos alegramos, mas o foco está nele e não em mim, porque o que acontece é que nós podemos correr o risco, se vemos a imagem da igreja como um posto de gasolina, um cinema, um supermercado, vocês percebem que o que há de comum nessas três imagens é que todas elas são uma visão de consumo. Todas elas é algo para mim, está entendendo? Só que se eu vivo essa visão de consumo da igreja, primeiro, eu nunca estou satisfeito. Segundo, eu nunca sou comprometido à igreja local em que Deus me enxertou e me inseriu, porque se é para mim e agora não está me atendendo, eu vou procurar outro lugar que me atenda melhor, é ou não é? Se eu vejo a igreja como consumo, eu nunca estou satisfeito, eu sempre estou procurando algo que me cabe. E pior, eu nunca experimento o poder da ressurreição de Deus, a plenitude daquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, nós precisamos ter a compreensão do que é a igreja como Deus a vê. E o que acontece é que o nosso cristianismo contemporâneo, moderno e ocidental, muitas vezes, ele foca demais na importância do indivíduo e do seu relacionamento com Deus. E eu não estou falando que isso está errado, isso é base da nossa vida como discípulos, mas o que acontece é que o objetivo final de Deus, do propósito eterno de Deus, não passa apenas por indivíduos redimidos, mas sim por um povo especial. Ele primeiro nos atrai, Êxodo fala isso, ele nos atrai individualmente a Ele, para que agora, coletivamente, sejamos um povo exclusivamente seu e santo para a honra e glória dele. Então, o propósito eterno de Deus, ele é muito maior do que nós mesmos. Nós estamos incluídos nele, com certeza, amém? Mas vocês percebem que é maior do que nós apenas? Nós estamos inseridos no contexto da igreja, queridos. Se eu não mudo a minha visão sobre a igreja e sobre o reino de Deus, toda a minha vida como discípulo passa a girar em torno dos meus problemas, das minhas dificuldades, dos meus pecados, das minhas lutas. E eu não estou dizendo que Deus não quer te curar, te limpar, te santificar, mas essa não é a finalidade em si. Vocês percebem? Nós fomos criados aqui para viver algo muito maior do que isso, que está inserido no contexto da igreja, do reino de Deus e do propósito eterno. E enquanto nós vivemos como igreja o propósito eterno, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos santifica. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer mudar nessa tarde aqui, gostosa, a forma como nós enxergamos a igreja e o reino de Deus. Amém? Eu queria convidar vocês a abrirem comigo Gênesis 1. Gênesis 1, versículos 26, vamos lá, Gênesis 1, 26 a 28. Esse texto diz o seguinte, eu botei ali alguns slides para acompanhar, talvez um outro texto eu te peço para abrir em paralelo e voltar para a apresentação aqui, mas diz o seguinte no 26, também disse Deus, prestem atenção, façamos o homem,
Todo mundo junto. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, essa é uma primeira coisa importante. Façamos o homem, Deus dizendo, no plural, porque já era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, ou seja, sobre tudo. Né? Tenha o homem domínio sobre tudo. No 27 diz, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. No 28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal, etc., etc., de novo, sobre toda a criação. Esse texto ele é um texto-chave aqui em Gênesis 1, porque ele nos dá uma clareza de qual é o propósito eterno de Deus antes da existência do pecado. Muitas vezes temos a tendência de olhar para toda a obra da salvação e da restauração feita por Jesus, né? E ela foi grandiosa no sentido de restaurar o propósito eterno de Deus, mas esse propósito de Deus é anterior à queda, amém? Anterior ao pecado. A obra redentora de Jesus, ela coloca a humanidade de novo no eixo, no caminho do propósito de Deus. Então, se queremos entender a essência do propósito de Deus, nós vamos para a palavra antes do pecado, Gênesis 1 e 2. Aqui não existia ainda pecado. Então, Deus está falando aqui, esse texto está falando sobre o propósito de Deus antes mesmo da existência do pecado. E aí existem dois aspectos que nós podemos olhar aqui sobre esse propósito. O primeiro deles, versículos tanto no 26 quanto no 27, diz que o homem ele foi planejado, e não só planejado, mas ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. Então vivemos como Deus, como Ele é aqui na Terra, faz parte do propósito eterno de Deus. Por isso que nós falamos que o propósito eterno de Deus é de uma família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. O Pai, ele estava tão satisfeito, tão realizado e tão pleno na sua comunhão perfeita de amor com o seu Filho Jesus. Inclusive, depois, quando Jesus ele é encarnado, o Pai olha para ele e diz, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. E aí, o Pai ele estava tão pleno e satisfeito com o seu Filho que ele decide criar outros filhos à sua imagem e semelhança. Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e essa criação, a imagem e semelhança de Deus, é uma criação com a própria vida e santidade de Deus habitando nela. Quando Deus formou o homem do pó do barro, ele diz que soprou do seu espírito, e ao o Espírito de Deus, ele entrar em contraste, em contato com o pó do barro, ali é formado alma vivente. Nós fomos formados assim, né, e na essência de Adão, com a vida e a santidade de Deus. Então, nós temos o primeiro aspecto, que é a vida e santidade de Deus habitando dentro da humanidade, que é criada à imagem e semelhança de Deus. Amém? Isso faz parte da essência do propósito eterno de Deus. Mas esse texto também nos apresenta um segundo aspecto. Um segundo aspecto que diz que quando, e somente se, nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos, então, cumprir esse segundo aspecto, que nós chamamos de propósito do reino de Deus. E aprendi isso com o irmão Ediléu, a diferença entre esses dois. E o propósito do reino de Deus, então, está nos versículos tanto 26 quanto no 28, e diz o seguinte, que o homem, ele foi criado, então, como imagem e semelhança de Deus, para dominar a terra, para exercer a autoridade de Deus aqui na terra e estender o reino de Deus aqui na terra. Vamos explicar um pouco mais sobre isso, nós vamos entrar nesse segundo aspecto, mas então vivermos de acordo com a imagem e semelhança de Deus é a essência do propósito eterno de Deus. E se vivemos a imagem e semelhança de Deus, cheios da sua vida e da sua santidade, nós temos então a autoridade para exercer o domínio de Deus aqui na terra, o governo de Deus aqui na terra, e assim espalharmos o reino de Deus aqui na terra. Então, nós vamos fazer um resumo aqui. Nós vimos que o propósito eterno de Deus, ele não se trata de um indivíduo, mas sim de um povo, uma família, de muitos filhos. Hoje sabemos que essa família é a igreja. Amém? A igreja não é um prédio, a igreja não é um evento, a igreja não é um compromisso, a igreja é um povo, é uma família de muitos filhos, mas não são quaisquer filhos. Esses filhos, eles têm, desde a criação, a sua imagem. Esse era o propósito de Deus, a imagem de Deus, a vida dele, a santidade dele. Hoje nós temos isso através da pessoa do Espírito Santo em nós.
Assim como no Éden, Deus soprou do seu Espírito, comunicando a sua vida e a sua santidade sobre o homem, da mesma forma, quando o homem regenerado, ele reconhece o senhorio de Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nos comunicando de novo a sua vida e a sua santidade. E se nós vivemos, então, a sua imagem e semelhança com o Espírito em nós, nós temos uma finalidade de agora, porque eu tenho agora a autoridade por refletir a imagem e semelhança de Deus, para estender o seu domínio sobre a terra, que nada mais, nada menos é do que a missão da igreja, a missão do reino de Deus. E isso vem através da multiplicação da imagem de Deus, através de novos filhos espirituais que vão nascendo. E assim, com novos filhos, a imagem e semelhança de Deus, o reino de Deus, ele vai sendo avançado, estendido para o quê? Para a sua glória, que é a finalidade de todas as coisas. Amém? Estão acompanhando? A própria imagem de Deus, essa família de muitos filhos, para estender o governo dele sobre a terra, com autoridade para isso, fala dessa multiplicação. Tudo o que Deus fez se multiplica, a natureza naturalmente se multiplica e se expande. Tem cientistas que dizem que o próprio universo ele está em constante expansão, os animais naturalmente se expandem. Nós, como igreja, precisamos nos expandir. Por isso que a palavra diz que fluirão no nosso interior como rios de água viva. Não fala como um lago de água parada. Precisa fluir. Tudo que é de Deus precisa fluir, precisa jogar, precisa expandir. Tudo que é do inimigo, ele tenta encolher. Qual que é o desafio agora de que o mundo está pregando casais que não conseguem, inclusive, ter filhos? Ou pregando de que não é bom multiplicar e ter filhos. Por quê? Exatamente o contrário da essência da multiplicação do reino de Deus que ele quis desde o início da criação. Sempre foi algo de expandir. Inclusive, um dos primeiros desafios que vemos em Gênesis lá no início foi a Torre de Babel. Por que deu problema? Porque eles ficaram parados. Eles ficaram parados, era para estar se espalhando, ficaram ali parados, deu toda aquela questão da língua, e aí Deus propositalmente vai lá e espalha eles por aí, né? Ou seja, há um desafio aqui de nós retomarmos esse foco expansivo da Igreja de Deus. Amém? Então eu queria entrar com vocês aqui um pouco mais nesse terceiro tópico, sobre o reino de Deus e sobre esse propósito do homem de governar, exercer autoridade, dominar a terra. Amém? Estão acompanhando? Muito rápido? Lequinho, eu vou olhando para ti, tu vai me sinalizando aí, tá? Glória a Deus. A pergunta é, por que o homem precisava, então, governar a terra? Basicamente, 3 motivos. O primeiro deles é porque o homem precisaria preservar, manter o que Deus criou, que era bom. Toda a criação de Deus, ela era boa. Ele mesmo disse, e olha que para Deus dizer que ficou bom, é porque o negócio ficou bom mesmo. E aí Deus disse, isso é bom. E ele colocou o homem com uma responsabilidade de preservar, de manter o que Deus tinha criado, que era bom. Bom significa sem pecado, sem doença, sem morte, sem impureza, sem promiscuidade, tudo que a gente vai vendo aí no mundo afora, né? Sem destruição, sem a pobreza. Essa é a cara da cultura do reino de Deus. E aí Deus colocou o homem e disse, olha, eu te dei autoridade, porque tu tem a minha imagem, a minha semelhança, então eu te dei autoridade para governar a terra, para preservar o que eu criei, que é bom. Amém? Segundo objetivo pelo qual Deus deu o domínio e a autoridade sobre o homem é porque ele precisava, então, guardar, proteger o que Deus tinha criado. Por que ele tinha que proteger? E de quem ele tinha que proteger? Deus, na sua presciência, sabia que Lúcifer, um dos seus anjos, ele iria tentar usurpar este governo e autoridade do homem por querer a glória de Deus. E nós vimos que o homem, vivendo a imagem de Deus, estendendo o domínio dele sobre a terra, traz a glória de Deus. Se o homem não reflete a imagem de Deus, e o homem aqui é a humanidade, né? Não reflete a imagem de Deus, não estende o governo de Deus sobre a terra, então o inimigo ele vai usurpando essa glória de Deus, que ele não divide com ninguém. E o que acontece então é que Deus sabia que esse anjo caído iria tentar usurpar a autoridade do homem de estender o reino de Deus sobre a terra. Então Deus disse que ele precisava também guardar a terra. E aí o inimigo, ao fazer isso, não mais espalharia o reino de Deus, mas o seu império, que conhecemos como império das trevas. Morte, destruição, pobreza, etc. O terceiro motivo, então, além de preservar e manter o que era bom, além de proteger do inimigo para que ele não usurpasse a autoridade da humanidade, ele também deveria, então, sujeitar a terra.
Para isso, algo muito simples deveria acontecer. Adão tinha que ser frutífero e multiplicar. É ou não é? Crescer na imagem e semelhança de Deus, multiplicar a vida e santidade de Deus. Pensem comigo, quando Deus criou a humanidade, ele colocou Adão e Eva, a imagem dele, no jardim. Ou seja, no jardim, naquele lugar, por causa da presença de Adão e Eva, refletindo a imagem e semelhança de Deus, ali o reino de Deus era chegado. E aí ele diz para eles, agora vocês vão ser fecundos e multiplicar, e quando vocês gerarem filhos e filhas à minha imagem e semelhança, vocês vão espalhar eles por toda parte, para que agora o reino de Deus não mais chegue apenas no jardim, mas ele seja espalhado por toda a terra. Ao Adão e Eva multiplicarem a imagem e semelhança de Deus e espalharem por toda a terra, o reino de Deus seria chegado em toda a terra e não apenas no jardim. Amém? Essa responsabilidade e autoridade foi dada por Deus para Adão na criação. Vemos em Salmo 115, não precisam abrir agora, mas no 15 a 16, para quem está anotando, diz assim, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus deu essa autoridade de governar a terra, espalhar o reino dele para Adão. Para ele espalhar, deu essa autoridade aos filhos dos homens. O problema é que quando Adão ele pecou, ele falhou em manter, guardar e sujeitar a terra. Ele falhou naquele momento e o poder de governar a terra, a autoridade de governar a terra havia sido tirada dele. Por quê? Porque o pecado, ele fere este item aqui. Quando o pecado entra no homem, Deus não tem pecado. Então o homem, ele perde a imagem e semelhança de Deus, ele perde a vida de Deus, ele perde a santidade de Deus, o espírito dele ele se torna inútil para o propósito eterno de Deus. Sem a imagem de Deus, por causa da presença do pecado, o que como consequência a humanidade perdeu? O poder e a autoridade para estender o reino de Deus. Estão acompanhando? Sem essa imagem de Deus, nós não temos autoridade para estender o reino de Deus. Então, Adão ele perdeu a autoridade legal que tinha de governar a terra e estender o reino de Deus, se tornando, como Romanos 3,12 fala, inútil para o propósito de Deus. Ele não tem mais como espalhar a imagem de Deus por toda parte. O problema é que depois, logo depois, eu acho que em Gênesis 5, diz que Adão ele gerou filhos e filhas, não mais à imagem e semelhança de Deus, mas ele gerou filhos e filhas à sua imagem, destituídos da glória de Deus, inúteis para o propósito de Deus. Toda a humanidade que nasce depois, isso acho que inclui você e eu, já nasceu com o espírito morto, sem a presença de Deus, sem a vida de Deus, sem a santidade de Deus e, consequentemente, sem a autoridade para estender o governo e o reino de Deus. Deus, de alguma forma, ele permitiu, na sua sabedoria, a transferência do governo da terra, do direito legal sobre a terra, passar do homem para Satanás. A autoridade de Adão ela foi usurpada em função do pecado. E agora, Satanás, então, ele passa a ter o domínio sobre a terra. Olha que loucura isso. E tem alguns textos que falam isso, mas ele começa a espalhar não mais agora o reino de Deus, mas o império das trevas, com pecado, com morte, com destruição. 2 Coríntios 4 diz, não vou ler todo o texto, mas do versículo 3 a 4, Paulo chama ele ali de o Deus deste século. É o Deus com letra minúscula, D, porque não é um Deus como o nosso Deus, mas ali está dizendo um Deus no princípio de autoridade, porque é uma autoridade legal que foi usurpada pelo diabo, que roubada de Adão por causa do pecado, e agora ele é o Deus minúsculo, letra minúscula deste século. 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O próprio Jesus chama ele do príncipe deste mundo. Estão percebendo? Essa autoridade foi roubada. O pecado, portanto, ele é o desvio do propósito de Deus e a perda da autoridade espiritual do homem para Satanás. Se a gente terminasse aqui, ia ser o pior encontro de todos, Mas, graças a Deus, literalmente, que ele não desistiu do seu propósito. Amém? A pergunta é, se ele não desistiu do propósito, como restaurar esse propósito? Duas coisas teriam que ser restauradas. A imagem e semelhança de Deus em nós, para então restaurar a autoridade de estender o reino de Deus. Amém? Então a pergunta é, quem havia perdido a autoridade legal sobre a terra? Deus ou o homem?
De novo, quem havia perdido a autoridade legal sobre a terra? Deus ou o homem? O homem. Então, quem deveria restaurar e retomar essa autoridade? Deus ou o homem? Então, um homem deveria nascer. Mas não deveria nascer de qualquer forma. Ele deveria nascer sem pecado. A imagem e semelhança de Deus. E é por isso que Jesus ele nasce de uma virgem, porque se ele não nascesse de uma virgem, ele nasceria de um relacionamento comum, de um homem e de uma mulher. E se ele nascesse dessa forma, ele seria herança de Adão, nasceria com o espírito morto, destituído da glória de Deus, inútil para o propósito eterno de Deus. Ao nascer de uma virgem, o nosso Senhor Jesus passou a ser a única pessoa em toda a história, e é por isso que Paulo chama da dispensação da plenitude dos tempos, porque naquele momento havia um varão perfeito, nascido de novo, à imagem e semelhança de Deus, e por ter a imagem e semelhança de Deus, ele não seria inútil para o propósito de Deus, e ele teria de novo a autoridade para implementar o reino de Deus aqui na terra. Estão acompanhando? E o que acontece então é que ele vem tratar com dois assuntos quando Jesus vem. Primeiro, ele vem em relação ao homem tratar com o seu pecado. E é por isso que, pela salvação, então, ele vem restaurar no homem a imagem e semelhança de Deus. Depois eu explico como, mas o segundo aspecto que ele vem tratar, então, o primeiro é isso. E o segundo que Jesus veio tratar, ele é com relação ao princípio de autoridade. De alguma forma, ele precisava resgatar de novo a autoridade que havia sido perdida. E aí o que acontece? Olha que loucura a tentação de Lucas 4, quando Satanás, ele leva Jesus. Pensem que Jesus veio tratar com dois problemas. Restaurar a imagem de Deus no homem e, de novo, restaurar a autoridade que havia sido perdida pelo homem. E aí Satanás pega Jesus e leva ele para cima do templo. E em cima do templo, o que ele mostra para ele? Aqui eu estou te mostrando todos os reinos desse mundo. Porque eu tenho autoridade sobre eles, porque essa autoridade me foi entregue, me foi dada. Satanás dizendo isso para Jesus. Foi entregue por quem? Por Adão, pelo homem. Foi entregue lá no início. Então é verdade o que ele está dizendo. Ele está dizendo, isso aqui foi tudo entregue. E quer saber de uma coisa? Eu te dou de volta. Não é isso que tu veio fazer aqui? Tu não veio restaurar essa autoridade? Eu te dou de volta. Se contanto, me adorares. Olha o tamanho da tentação na frente de Jesus. Ele disse, eu te devolvo de volta a autoridade que foi perdida lá em Gênesis pelo homem, se contanto me adorares. E graças a Deus, Jesus não retomou essa autoridade pelo atalho proposto por Satanás, mas ele retomou essa autoridade pelo caminho da cruz. Jesus, ele não tinha pecado, ele não merecia o salário do pecado. Então, se Jesus, ele não tinha pecado, porque ele não só nasceu sem pecado, mas ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível, mantendo a autoridade sobre a terra. E naquele momento, mantendo a autoridade legal sobre a sua própria vida, e ele, o que acontece é que ninguém tira a minha própria vida, ele diz, mas eu espontaneamente a dou. Aquele que não conhece pecado. Então, naquele momento, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, que não merecia pecado, não tinha pecado, não merecia o salário do pecado, que é a morte, que ninguém podia matar ele, tentaram, mas ninguém podia matar ele, ele espontaneamente entrega a própria vida. E a partir do momento que Jesus, ele entrega a sua própria vida, ele dá a própria vida, o que acontece é que a morte não tinha domínio sobre ele não tinha pecado. Então Deus, ele rompe os grilhões, as cadeias da morte, e naquele momento Jesus, ele é ressuscitado, e ele não só é ressuscitado, mas o que acontece é que Deus também o exalta. Ele exaltou acima de todas as coisas. E naquele momento que Jesus vence a morte, e ele é exaltado, o nome dele é feito acima de todas as coisas, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E agora, toda língua confesse que há um Senhor. A exaltação de Jesus, ele retoma a autoridade, e agora ele diz, eu sou o Quírios. Eu fui feito o Quírios, e toda a autoridade e governo, ela é restaurada agora na pessoa de Cristo. Jesus merece uma salva de palmas nesse momento, queridos. Aleluia. E as boas novas são, agora é chegado o reino. Sabe o que acontece? Como Deus lidou com aqueles dois problemas? Sobre a imagem e semelhança de Deus, quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida ao Senhor e nosso Salvador Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós.
ao Espírito Santo habitar em nós, ele lida então com este problema aqui. Ele restaura em cada novo discípulo de Jesus a imagem e semelhança de Deus, porque ele vive em nós. A sua vida e a sua santidade nos é de novo comunicada. Amém? Glória a Deus. E sobre a autoridade? Sobre o segundo problema, o que acontece? Como Jesus ele lidou isso? Um trecho do John Nelson, no livro do Serviço dos Santos, diz que, legalmente, a autoridade que o Pai permitiu Satanás tirar do homem, devido ao pecado, agora de novo é restaurada, devido à vitória de Cristo na cruz. Então, sabe o que ele faz? Agora, através do Espírito Santo, a minha vida em ti é comunicada. E, de novo, tu é restaurado à imagem e semelhança de Deus. E agora ele faz o seguinte, sabe sobre a autoridade? Ele chega para cada um de nós e ele diz o seguinte: agora toda a autoridade, ela me foi dada. Então vão e peguem o mundo de volta. Vão agora e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas, a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa autoridade que Jesus retoma de volta, ele comissiona a igreja e diz: agora vocês vão e peguem o mundo de volta, fazendo discípulos. Sermos e fazermos discípulos não é um jargão gospel, mas há nessa noite aqui um restaurar de Deus do propósito da igreja, que ao sermos refletidos a sua imagem e semelhança, nós agora temos autoridade para irmos e fazermos discípulos. E quando nós vamos e proclamamos o evangelho do reino e uma nova pessoa se converte, o Espírito Santo comunica naquela pessoa a imagem e semelhança de Deus e o reino então ele se estende. E novas vidas se convertem. E o reino ele vai se estendendo. Ou seja, a grande comissão, ela é a igreja cumprindo o propósito de Deus que foi interrompido na queda. Lá de Gênesis. Estão acompanhando? Façam discípulos. Por que Jesus teve que pegar a autoridade de volta? Ele tinha perdido alguma coisa? Jesus, na queda do homem, tinha perdido alguma coisa? Deus tinha perdido alguma autoridade? A palavra diz em Hebreus que Deus sustenta o universo na palma da sua mão. Deus não perdeu autoridade nenhuma. Quem perdeu a autoridade por causa do pecado fomos nós. Nós perdemos a autoridade sobre o governo da terra por causa do pecado. Então Deus, que não tinha perdido nada naquele momento, ele se faz homem e restaura a autoridade. E essa autoridade ele pega agora e nos devolve como igreja. Amém? Glória a Deus, eu não sei se isso é tão grande assim, e eu só estou conseguindo colocar em palavras essa realidade. E eu acho que Paulo, ele também imaginou que os irmãos de Éfeso não estavam compreendendo tudo isso. E aí ele fala o seguinte, podem abrir Efésios 1, versículos 15 a 16. Multiplicar a imagem de Deus por todo mundo. Isso é ir fazer discípulos, estão entendendo? Estender o reino de Deus. Esse texto, Paulo ele começa a dizer para eles, olha, queridos, eu acho que vocês não estão entendendo. Versículo 15, Efésios 1, 15. Se quiser trocar ali, depois tu volta. Por isso também eu, Paulo diz, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo está dizendo aqui que ele não cessava de fazer menção deles nas suas orações. Pelo que é que Paulo não se cansava de orar por aqueles irmãos. Para que o Deus, versículo 17, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Vocês percebem aqui que Paulo, ele orava todos os dias por aqueles irmãos para que eles entendessem alguma coisa. Espírito de conhecimento, sabedoria, revelação, corações iluminados, tudo ele está falando de, cara, eu oro todos os dias para que vocês entendam. O que é que Paulo orava todos os dias para que eles entendessem? Iluminados os olhos do vosso coração, versículo 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos e a suprema grandeza, preste atenção, do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Paulo orava todos os dias para que eles entendessem alguma coisa. O que é que ele orava? Para que eles entendessem a suprema grandeza do seu poder.
Que poder é esse? Versículo 20, o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo ele assentar à sua direita nos lugares celestiais, não em qualquer lugar, mas acima de todo principado, potestade e domínio e poder e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Paulo orava todos os dias, para que aqueles irmãos se lembrassem, entendessem alguma coisa, o tamanho da grandeza do poder que habitava neles, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que exaltou ele acima de todas as coisas e fez ele de novo ser a autoridade sobre todas as coisas. No versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés do Quírios, e para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, ele deu essa autoridade à igreja, que é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olha o tamanho da grandiosidade, da revelação do que nós estamos falando. Essa autoridade conquistada, reconquistada por Jesus na cruz, ele, para que essa autoridade seja implementada, praticada, espalhada aqui na terra, ele pega ela e dá à igreja, e comissiona a igreja. Aleluia! Podemos dar junto um aleluia de novo a Jesus aqui? Glória a Deus, tu volta ali para a apresentação. Então vamos recapitular aqui, queridos, essa autoridade dada à igreja para estender o reino de Deus. Deus tinha dado autoridade para a humanidade na criação. Mas a humanidade, então, ela perde por causa do pecado a imagem e semelhança de Deus. E ao perder a imagem e semelhança de Deus, ela perde a autoridade sobre governar a terra. E ela não pode mais estender o reino de Deus. Então, nesse momento, Satanás, que tinha usurpado a autoridade, começa a implementar o seu império das trevas. Mas Jesus, já que um homem, santo, sem defeito, deveria restaurar isso que a humanidade havia perdido, então ele vive sem pecado, ele morre, ele entrega a própria vida, Deus o ressuscita, e ali ele é exaltado acima de tudo, reconquistando essa autoridade. E agora, ele não havia perdido, Deus não havia perdido, nós havíamos perdido, então, através da igreja, ele devolve a autoridade. Amém? Estão acompanhando? Eu não sei se todos estamos acompanhando, então eu vou usar um último exemplo aqui, para nós termos essa revelação cravada, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, amém? E mais ainda, que ela vire vida em nós, amém? Esse último exemplo eu aprendi com o irmão Ed Léo, mas é interessante que nesse texto que eu li agora, de Paulo, quando ele fala sobre essa autoridade que foi dada à igreja, o termo ali utilizado por Jesus, por Paulo, para a igreja, ele é o mesmo termo utilizado por Jesus, quando ele falou aqui em Mateus 16, 18. Ele diz, olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que significa essa igreja que ele está edificando? Para nós gravarmos bem no nosso coração aqui. Essa palavra, tanto usada por Paulo, quanto usada por Jesus, ela é a palavra chamada eclésia. Fala comigo, eclésia. Para você gravar bem aqui, tá? E o que é essa igreja? O que significa dizer que Jesus está edificando a sua eclésia, a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Agora, pensem comigo, se eu convido vocês para edificarem alguma coisa, vamos construir alguma coisa, tá? Vocês concordam comigo que ou vocês devem conhecer o que é essa coisa que nós estamos querendo edificar, ou eu deveria explicar para vocês, é ou não é? Então, por exemplo, Pedro, vamos edificar, vamos construir, vem construir comigo uma banda. Aí o Pedro já entende, né? Ele é músico, ele entende, não, então eu preciso de instrumentos, vamos ter um lugar para ensaiar, pode ser num garajão, mas a gente precisa treinar um pouco, precisamos de instrumentos, precisamos de pessoas que toquem. Ele entendeu, é ou não é? Aí você chega para o Vitão e digo ali, Vitor, vamos edificar, vem edificar comigo um time de futebol. O cara entendeu, porque ele conhece o que é um time de futebol, né? Então, ele sabe ali, né? Não sei se joga bem ou não, né? Mas, vamos lá, nosso exemplo aqui estamos bem. E aí nós vamos edificar, então, um time. Pô, eu preciso de tantos jogadores, eu preciso de um outro reserva, um local para treinar, preciso de um técnico. Tu entendeu, né? Vamos pegar mais um exemplo. Paulão, vamos edificar aqui um restaurante. Nós vamos edificar um restaurante. Cara, ele entendeu. Um restaurante, eu preciso de um espaço para servir, ou um buffet, ou garçons, eu preciso de uma cozinha, preciso de matéria-prima. Ele entendeu. Frutos do mar, perfeita escolha. E aí a pergunta é aqui, né? Se eu convidar, então, o Fernando para edificar o meu Rumba Catamal. Pô, vamos edificar o meu Rumba Catamal, né? Você concorda comigo que eu deveria, pelo menos, explicar para ele o que é isso para que ele possa edificar comigo, é ou não é? Faz sentido? Tem que te explicar, né? Isso aí não é nada, tá? Mas é só como exemplo aqui. Mas a pergunta é, por que Jesus disse para os discípulos, eu edificarei a minha eclésia?
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele não explicou o que significava eclésia. Por quê? Acontece que a palavra eclésia, a palavra igreja, não foi inventada por Jesus. A palavra eclésia, a palavra igreja, ela, na verdade, já era utilizada 400 anos antes de Jesus, na época dos gregos clássicos. Platão, Aristóteles, Sócrates, eles já usavam a palavra igreja. Então, quando Jesus chegou para aqueles discípulos, e ele disse, vamos edificar a minha eclésia, aqueles homens entenderam na hora o que ele quis dizer, porque essa palavra já existia. Se não existisse a palavra igreja, Jesus teria que ter explicado. Estão acompanhando? Então, o que significava eclésia? O que é que aqueles discípulos entenderam quando Jesus chamou eles para edificar? Na verdade, a eclésia... Vamos lá, a eclésia, todos os reis, naquela época, de todos os povos, tinham a sua eclésia. A eclésia dos reis significa um grupo de pessoas, é uma assembleia governamental. É um grupo de pessoas chamadas para fora da sociedade, como cidadãos civis ou militares, para se tornarem um conselho representativo da cidade ao lado do rei. Isso era a eclésia dos reis. Todo rei tinha sua eclésia, ele chamava do meio da sociedade um grupo de pessoas, vou chamar vocês para fora da sociedade, e vocês vão se tornar o meu conselho representativo para tomar decisões junto comigo sobre o meu reino. Estão acompanhando? Então, por exemplo, talvez quem viu filmes de época, né? Filmes aí, já viu em algum filme uma eclésia. Quem já tinha visto aqui, ó? Eu gosto desses filmes de impérios antigos, assim. Então, isso aqui era uma eclésia. A eclésia de Roma, por exemplo. Roma tinha uma eclésia, a Grécia tinha uma eclésia, todos os reis eles tinham uma eclésia. Olha aqui uma outra imagem aqui, ó. Eclésia de Roma, por exemplo. Então, é uma assembleia com pessoas para tomarem decisões junto com o próprio rei. O que acontece é que no Império Romano, essas pessoas elas eram chamadas do meio da sociedade. Mas, na época de Jesus, essas pessoas, nos anos antes dele, a eclésia de Roma, ela era constituída essencialmente por militares. Vocês lembram comigo que, na época lá, o Império Romano estava dominando tudo, né? Inclusive, lá, o povo lá de Israel estava sendo dominado, né? E aí, então, eles conheciam muito bem como funcionava o Império Romano. E naquela época, a eclésia de Roma, ou de alguma província de Roma, ela era constituída essencialmente por militares. A pessoa ela tinha que servir no exército de Roma por pelo menos 2 anos, e aqueles que mais se destacassem naquele período como militares, eles seriam chamados, então, para a eclésia de Roma. Então, aqui eu trouxe uma outra imagem de militares, né, sendo a eclésia de Roma aqui, porque eles eram um serviço especial, militares especiais, bem treinados, convocados agora para tomarem decisões e governarem junto com o rei. Estão acompanhando? Isso era a eclésia de Roma. Então, qual que era o principal propósito de uma eclésia naquela época? Não era um encontro social, não era um cinema para entretenimento, não era um supermercado para aquilo que eles mais queriam, mas era um grupo que tomava decisões junto com o rei, ao lado do rei, para governar junto com o rei. Isso significava a eclésia de Roma. Essa eclésia, ela se encontrava uma vez por semana. Essa reunião ela era chamada de assembleia. Então, uma vez por semana, a eclésia ela se encontrava. E não era para brincar, para se entreter no bem bom, era para tomar decisões. Era uma reunião política e militar visando a expansão do reino. E aí o rei, então, ele chamava a sua assembleia para tomar decisões com ele sobre a extensão do seu reino. E como se estendia um reino naquela época? Me passa aqui o teu reinado. Ou mandava uma carta. Agora o seu reino é meu. Como é que se estendia um reino naquela época? Através de novo, mais forte, através de guerras. Então, a eclésia era um grupo de pessoas militares treinadas, tiradas para fora da sociedade comum, para tomarem decisões militares junto com o rei sobre a extensão do seu reino. Isso é a igreja na cabeça daqueles homens. Estão acompanhando? E aí, o que acontecia? Vamos pegar um exemplo lúdico aqui, tá? Naquele momento, então, vamos supor que o imperador de Roma, ele junta a sua eclésia. E nós somos aqui a eclésia de Roma. E aí ele diz o seguinte: eclésia de Roma,
nós vamos conquistar, sei lá, por exemplo, a Península Ibérica. Acho que eles conquistaram anos depois, mas vamos no exemplo aqui. Vamos conquistar a Península Ibérica. Eclésia, vocês votam a favor? Vocês estão comigo? E naquele momento a eclésia tomava uma decisão. A eclésia consentia e concordava e dizia, sim, vamos conquistar a eclésia de Roma. Vamos conquistar como a eclésia de Roma o Império Ibérico, por exemplo. E naquele momento a eclésia de Roma, ela separava um grupo de soldados militares e enviava eles em uma missão. E nessa missão eles eram enviados para conquistar militarmente aquele povo e estender o reino de Roma. Estão acompanhando? Naquele momento eles mandavam aquele exército liderado por um general. Esse general, que ele ia à frente liderando o exército, o nome dele era Apóstolos. O nome desse general era Apóstolos. A palavra apóstolo também não foi inventada por Jesus. Vocês percebem o que esses caras entenderam quando Jesus disse que vocês são os meus apóstolos, generais de guerra, que vão ir à frente do exército e implementar o meu reino. O que é que esses homens estavam entendendo quando Jesus disse, eu edificarei a minha eclésia? Naquele momento, então, o apóstolos, que significa literalmente enviado, ele era enviado, então, com um exército para conquistar e expandir o reino em nome da eclésia. E aí o que acontecia é que eles, normalmente, eles chegavam, então, em alguma cidade, e eles normalmente iam para a capital daquele povo, e ao chegar na capital daquele povo, eles chegavam no portão, nos portões daquela cidade, e aí o apóstolos, ele batia nos portões da cidade e dizia, povo dessa cidade, povo do Império Ibérico, por exemplo, é chegada agora a eclésia de Roma, somos enviados da igreja de Roma, abram os portões, senão nós vamos derrubar. O que acontecia? Ninguém abria, naturalmente, e aí o que eles tinham que fazer? A eclésia tinha que atacar os portões. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Então, olha o que esses homens estão entendendo. Eles entravam e eles derrotavam, eles destruíam aqueles portões. Quando a eclésia entrava do outro lado, o que eles encontravam? Um mar de rosas. Não, eles encontravam inimigos, eles tinham que derrotar aqueles inimigos, e eu tenho estudado bastante sobre essa época ali, e é interessante a superioridade militar do exército de Roma, dos equipamentos. Naquele momento eles derrotavam, isso aqui é de um filme, eu vi umas risadas aí, né? Isso aqui, eles derrotavam os inimigos naquele momento, do outro lado do muro. E quando a eclésia de Roma, a igreja de Roma derrotava os inimigos, sabe o que eles faziam? Um desfile da vitória. Uma parada da vitória. Naquele momento, o apóstolos ia marchando em cima do seu cavalo no meio, e eram feitas duas fileiras, uma de cada lado, com todo o exército romano, com toda a sua pompa que eles tinham, e no meio dessas duas fileiras iam todos os inimigos derrotados, os inimigos amarrados, os inimigos, e eles iam desfilando por toda a cidade, demonstrando que agora aquele povo havia sido conquistado pela eclésia de Roma. Sabe o nome desse desfile? O nome desse desfile é triunfo. É por isso que a palavra diz que Jesus na cruz, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. É isso que ele está querendo dizer, triunfando. É por isso que a palavra diz que nós sempre andamos em triunfo. Não é uma vida como cristãos desesperados para encher o nosso tanque espiritual. Nós andamos numa parada constante de vitória. No nome e na autoridade da eclésia de Cristo. Vocês estão entendendo o que esses homens entenderam quando Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja. Depois desse desfile, eles paravam no centro da cidade, naquela praça, e o apóstolos, o general, ele subia em cima de um palanque à vista de todos, e ele começava a fazer algo muito lindo. Ele começava naquele momento a pregar o evangelho do reino. O termo evangelho do reino não foi inventado por Jesus. O que acontece é que aquele apóstolo, aquele general começava a dizer, povo dessa cidade, eu trago para vocês o evangelho, as boas novas do reino de Roma, porque agora vocês não são mais inimigos do reino de Roma. Vocês foram conquistados e vocês não precisam agora mais lutar contra Roma. Agora chegou um reino de paz. Agora nós vamos proteger vocês, nós vamos cuidar de vocês. Se arrependam
e se convertam em cidadãos romanos. O termo arrependimento também não foi inventado por Jesus. Ele queria dizer, agora vocês se convertam, se arrependam e se tornem cidadãos romanos. Se vocês se tornarem cidadãos romanos, no reino de Roma, que é muito superior e conquistou vocês, vai guardar vocês, vai proteger vocês, vai cuidar de vocês, porque vocês já não são mais inimigos do reino de Roma. E quando ele terminava de pregar o evangelho do reino, todo o exército gritava 3 vezes, Pax Romana. Pax Romana, porque naquele momento a paz do reino de Roma era chegada naquele lugar. O que é que aqueles discípulos entenderam quando Jesus disse, eu edificarei a minha eclésia? Sabe o que acontecia? Eles voltavam depois para Roma e o imperador ele enviava 300 cidadãos civis comuns para aquela nova província, que era chamada de Pequena Roma. Eles iam colonizar aquela província. Eles iriam trazer a música de Roma. Eles iriam trazer a tecnologia de Roma, a literatura de Roma, a superioridade de conhecimento romano, superioridade militar romana. Eles iam implementar a cultura do reino de Roma. Então, ainda que aqueles cidadãos nem todos se convertessem em cidadãos romanos, eles iriam ser impactados e influenciados pela cultura do reino de Roma. Então, para finalizar aqui, queridos, eu pergunto para vocês, o que é a Igreja de Cristo? Não mais a Eclésia de Roma agora, mas o que é a Eclésia de Cristo? Não como eu a vejo, mas como Ele a vê. Sabe o que é a Igreja de Cristo, queridos? Agora, a Eclésia de Cristo ela é um grupo de pessoas chamadas para fora do reino das trevas, para se tornarem o seu povo, o corpo de Cristo, a família de Deus, o templo do Espírito Santo, e viverem agora conforme a imagem de Deus, a sua vida e a sua santidade, e para multiplicarem essa vida, para reinarem com Cristo e assim expandirem o reino de Deus sobre a terra. Isso é a igreja como Deus a vê. Queridos, vocês percebem que a igreja não é um grupo social. A igreja não é um grupo de espectadores. A igreja é um exército. A igreja é um exército que ele está aqui cheio da autoridade de Cristo, porque temos a pessoa dele habitando em nós. Nós refletimos novamente a sua imagem e semelhança. E assim nós podemos reinar em vida, expandindo o reino de Deus. A igreja é essa assembleia governamental, um corpo representativo de Deus na terra, pela qual Ele implementa os seus desejos aqui na terra, pela qual Ele governa as nações através da igreja. Nós, como igreja, somos seus representantes, a autoridade de Deus na terra. A maioria dos cristãos, ela está disposta e concorda de que Deus um dia vai reinar. Mas talvez poucos aqui tenham a consciência de que Ele já está reinando hoje, através da sua igreja. Ele já está reinando. Então, como ele vai reinar? Jesus está enviando os seus apóstolos, os seus generais, ele está enviando a cada um de nós, ainda que não sejamos apóstolos no dom de Efésios 4, todos somos enviados e comissionados para reinarmos em vida, multiplicarmos a vida de Deus, irmos e fazermos discípulos. Ele começou como o primeiro apóstolo, Jesus, enviado aqui pelo Pai na terra. Depois ele formou os 12 apóstolos, formou os 70 e ele não para de enviar a sua eclésia para expandir o seu reino por toda parte. E sabe o que ele faz? Aí ele te envia para o teu trabalho. E aí tu vai chegar amanhã, muitos aqui vão chegar amanhã e vão ir para o seu trabalho, para a faculdade, para o seu colégio. E sabe o que vai acontecer lá? Tu vai se deparar com portões. Tu vai se deparar com portões, e são portões de impureza, são portões de pecado, são portões de morte, são portões de depressão, são portões de suicídio, são portões de morte, são portões de depressão, são portões de ansiedade, são portões de crises de pânico. Tu vai enfrentar esses portões e sabe o que tu vai fazer? Povo do meu trabalho, é chegada agora a eclésia de Cristo. Toda a depressão, por causa da autoridade de Cristo, vai embora. Todo o pecado desse lugar vai embora, porque é chegado o reino de Deus com autoridade. Queridos, os teus colegas de trabalho, a tua família, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, não são os inimigos dessa batalha. Eles são os prisioneiros de guerra. E tu tem autoridade para derrubar portões espirituais e trazer cura, trazer libertação, trazer santidade, trazer arrependimento e implementar naquele lugar a cultura do reino de Deus.
E aí eu te pergunto, como se derruba um portão? Como é que se derruba um portão? Tem duas formas de derrubar um portão. A fácil... Na verdade, falando de portão, alguém já viu, em algum filme aqui, um portão atacando um exército? Portão é quem ataca. Alguém já viu um portão atacando? Porque quem está atacando é a igreja. Esse mundo foi tomado pelo império das trevas e é nós que estamos avançando em triunfo, nós que estamos conquistando e libertando cativos oprimidos pelo diabo, porque Deus está conosco. E aí, tem duas formas de derrubar esse portão. A fácil é difícil. A difícil é derrubando ele. A fácil se tu tem as chaves, é ou não é? E é por isso que Jesus diz, Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, porque tudo que ligardes aqui na terra é ligado no céu. Porque onde estiverem, Mateus 18 fala isso, em verdade te digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, porque vocês são a eclésia de Cristo. Em verdade vos digo que se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida pelo meu Pai, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, ali vocês são eclésia, ali eu estou no meio de vocês. É por isso que tu e o teu companheiro são eclésia, juntos, têm autoridade para ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu. É por isso que a igreja que se reúne na casa, ela é a eclésia de Cristo. 2 ou 3 reunidos têm autoridade para ligar a terra. E quando nós estamos reunidos, queridos, aí sabe o que vai acontecer? Um de nós vai trazer um portão e vai dizer, eu tenho um irmão que precisa se converter, eu tenho um parente, eu tenho um colega de trabalho que ele está precisando, está com necessidade, e aí sabe o que nós vamos fazer como eclésia? Vamos ligar na terra. E tudo que ligamos junto na terra é ligado no céu. E tudo que desligamos na terra é desligado no céu. E nós, como igreja, vamos então marchando em triunfo. Marchando em triunfo, espalhando a imagem e semelhança de Deus por toda parte. Queridos, eu não sei se na limitação das palavras ou na velocidade delas eu consegui expressar aquilo que está no meu coração. Mas nós precisamos nessa noite, talvez muitos aqui, de arrependimento. Porque quando o Senhor começou a mostrar isso, eu vi como eu tenho enxergado a igreja da forma que eu pintei ela, e não da forma que tu a vê. Queridos, vocês querem, nós queremos fazer parte da igreja de Cristo. Nós somos o seu corpo, o templo vivo, e eu queria te convidar para colocar de pé. Aqui comigo, Pedro, os irmãos do louvor aqui, se o Senhor colocou uma canção no coração. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós agora pedimos que tu lave os nossos olhos, Senhor. Lave os nossos olhos espirituais, Senhor, e nos dê real compreensão sobre a tua igreja. O que é sermos tua igreja, Senhor? O que é sermos, Senhor, a tua eclésia, aquela que é cheia da tua imagem e semelhança, da tua santidade, Senhor, e aquela que vem reinar em vida. E agora, querido, eu quero, com toda a autoridade que Deus deu aqui nessa tarde, declarar sobre a tua vida, e se isso tem sido a tua luta, concorda comigo, mas agora eu quero, em nome de Jesus, todo o espírito de apatia, vai embora. Em nome de Jesus. Todo o espírito de acomodação, vai embora, em nome de Jesus, sai. Todo o espírito de indiferença quanto ao reino de Deus, sai agora, em nome de Jesus. Todo o espírito de infertilidade espiritual, de falta de multiplicação espiritual, sai, em nome de Jesus. Tu foi chamado, meu irmão e minha irmã, para ir e dar muito fruto. E é um fruto que permanece. A igreja aqui em Recife, Deus quer que ela se expanda, que ela cresça, queridos. E isso vai ser feito através da eclésia. 2 ou 3 reunidos, cada família, ela é uma eclésia de Cristo. Cada igreja na casa, cada grupo caseiro é uma eclésia de Cristo quando se reúne. Cada companheiro, companheira, quando sai para evangelizar e proclamar, é uma eclésia de Cristo, cheios de autoridade para derrubar portões. E agora te apropria pela fé da autoridade da eclésia de Cristo. Como um ato profético aqui, levanta tuas mãos comigo. E o Senhor nessa noite está derramando agora sobre as tuas mãos uma unção para derrubar portões. Tu
vai impor as tuas mãos e vidas vão ser libertas. Tu vai impor as tuas mãos e a depressão vai embora, porque no céu não tem depressão. Então nós somos chamados para implementar a cultura do reino de Deus. Vem o teu reino, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. No reino dos céus, a vontade de Deus ela é plenamente estabelecida. Então tu foi chamado para estabelecer a imagem dos céus aqui na terra. Então o Senhor Ele quer te usar agora para curar doenças, porque não há doenças no céu. Então tu foi chamado agora e Ele está derramando uma unção sobre as tuas mãos agora, para derramar cura. Tu foi chamado para trazer libertação. Queridos, nossos colegas que não conhecem a Cristo, eles estão desesperados. A palavra diz que todos carecem da glória de Deus. Todos carecem. Muitos têm uma roupagem como se tivesse tudo bem, mas por dentro eles carecem da glória de Deus. E tu tem a resposta. Tu tem a vida de Deus que emana dentro de ti como um rio que flui. Só que agora tu tem que liberar esse rio, querido. Liberar esse rio e com ousadia proclamar o reino. Com ousadia libertar cativos. Com ousadia liberar oprimidos. E foi para isso que Jesus veio, para te entregar de novo essa autoridade. A autoridade da igreja. Ele veio para liberar os cativos e oprimidos do diabo. Começa agora nessa canção a profetizar sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua faculdade. Começa a profetizar: vem o teu reino, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Teu reino vem, Senhor. Teu reino vem na terra como nos céus. Teu reino, uma nova compreensão do que é o reino de Deus. Declaramos o reino de Deus. Céus, teu reino vem. Com toda a fé declaramos: teu reino vem. Mais uma vez. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Teu
declarar sobre o teu trabalho, sobre tua faculdade, sobre tua família, aqueles que ainda não receberam o reino do Senhor. Começa a declarar isso profeticamente sobre tua rua, teu prédio. Terra como nos céus, teu reino vem na terra como nos céus, teu reino vem. Como Daniel nos lembrou aqui hoje à tarde, uma parte do que significava o reino era muito claro para eles, porque eles viam nas ruas os soldados romanos, eles viam as construções romanas. Se eles se deslocassem para outros lugares, o deslocamento era feito em estradas construídas pelos romanos. Então esta parte era claro para ele, estava revelado. Eles precisaram da revelação daquilo que Jesus disse: o meu reino não é de visível aparência. O reino de Roma e os outros que os precederam e que seguiram depois eram de visível aparência, era de conquista territorial. E essa conquista era vista, era apontada nos mapas. Mas Jesus disse: o meu reino não é de visível aparência. O meu reino está dentro de vocês. Amém? O reino de Deus não será edificado com casas, carros, muros, estradas, mas com vidas que trocaram de governo. O reino de Deus é troca de governo. Sai do eu mando, eu decido, eu escolho, para Deus manda. Deus escolhe. Deus decide. Meu reino não é de visível aparência. Você não vê isso. Não com os olhos desse mundo. Mas Jesus disse: se você nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. Ele disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Você só pode ver o reino de Roma. Só aquilo que os seus sentidos humanos enxergam. Sua mão pega, seus olhos veem. Mas o meu reino é diferente. Você precisa nascer de novo. E eu e você e todos aqueles que nasceram de novo podem ver o reino de Deus, que não é de visível aparência. E mais do que isso, como fomos lembrados hoje à tarde, nós fomos arregimentados para alistados para as tropas desse reino e para a expansão desse reino. Não com guerra física, humana, mas com amor, com graça e com a palavra do reino. Amém? Não esqueça a relação que está em suas mãos. As portas do inferno que guardam essas pessoas não prevalecerão sobre a tua vida, sobre a palavra, sobre aquilo que Deus confiou a você, o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho do Senhor. O diabo pinta as portas como irresistíveis, grandiosas, insuperáveis. Jesus disse: não resistirão ao reino invisível, por enquanto, mas poderoso, eternamente. Amém? Eu digo por enquanto, porque haverá um dia em que será visível. Mas nós não precisamos esperar esse dia para ver o reino. Se o rei governa sobre a tua vida, o reino já está estabelecido em você. E mais do que isso, você e eu já estamos alistados para as tropas do rei. Amém? Então, que venha o reino do Senhor sobre nós, já está. Sobre aqueles que estão na nossa relação. Não estão ali por acaso. Não estão ali por acaso. Você esqueceu dela? Você deixou assim num cantinho porque parece que as portas são muito fortes, muito grandes, muito intransponíveis? Não, 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 não. O reino já chegou. Amém? O reino de Deus já chegou, está presente. E essas portas não prevalecerão. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Acho que podemos ministrar o refrão mais uma vez. Teu é o reino, Senhor Jesus. E tua é a glória para sempre. Amém. Diga isso para Jesus. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Mais do que uma música, isso é uma grande verdade. E Deus quer você participando dela. Deus quer você e eu participando como conquistadores, como apóstolos para estas vidas, enviados para estas vidas, para que sejam reconciliadas com Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, tudo isso que vimos hoje aqui, devemos praticar em nome de Jesus, para a glória dele. Amém e amém. Aleluia. A equipe de projeção.